Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, aqui conversando com o ministro do Evangelho, pastor Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Seja Tudo bem-vindo bem? aqui conosco mais uma vez nesta semana. Obrigado. Tudo bem, que Deus abençoe as nossas vidas aqui hoje e da nossa audiência também, que receba as bênçãos do nosso Senhor. Estamos aí à disposição. Bem, pastor, nós hoje temos aqui duas perguntas, tá, de telespectadores, que eu creio que em parte tem a ver, né, com o problema sociopolítico econômico que estamos vivendo hoje no país, né? E a pergunta é a seguinte: por que Deus não destrói Satanás definitivamente e por que não imediatamente? Na verdade, assim, existe uma legislação celestial que Deus concedeu tempo e direitos a ele. Ele é um réu, assim, que está em liberdade, mas ele já está condenado e ele já não tem mais o que o Deus proferir para o julgamento dele. Está tudo pronto. Só que ele tem uma legalidade que o próprio Deus deu a ele. Ele tem direitos ainda em ficar na terra por um tempo. Até porque esse direito é uma necessidade para que o plano de Deus se cumpra. Para explicar isso, não é uma coisa fácil para a pessoa entender. Porque demanda estudo de várias porções da Escritura, e aglutinando elas, a gente vai ter um entendimento mais amplo. Mas o que a gente precisa aqui saber é que esse querubim que foi julgado, que é Satanás hoje, ele vivia com Deus na luz inacessível, e ele governava a terra na era pré-adâmica. E o primeiro julgamento dele foi lá nos céus, na luz inacessível. Foi de lá que Deus expulsou ele num primeiro momento e precipitou ele por terra. Veja bem. E aqui ele governava a terra e não tinha o homem ainda. Tinha seres viventes, mas a gente não sabe. Deus nunca revelou como eram. Então ele tinha direitos legais aqui, concedidos por Deus, para morar aqui. E aqui era a habitação dele, na verdade, aqui era o comando dele. E hoje Deus, julgando ele dessa forma, colocou Cristo como comandante universal, o Filho de Deus. Então, o Cristo veio realmente fazer aquilo que ele deixou as lacunas devido ao seu julgamento, né? Então, lá em Isaías 6, tem uma passagem que diz: quem eu enviarei para a salvação daquele povo, né? E aí o Pai, o Filho e o Espírito, que é um só, o Filho disse: envia-me a mim. Então era Deus falando com Deus. Isso é uma coisa assim que a nossa mente não entende, sim, né? Sim. Então o Jesus disse assim: eu vou operar, pode me mandar. Então é o próprio Deus que tinha que encarnar e vir, entende? E viver aqui na Terra os anos que era a exigência da legislação celestial, que para nós ainda pode até estar velada isso, né? Não temos um esclarecimento. Mas então ele tem um direito legal ainda de ficar aqui. Mas o tempo já está determinado para ele sair de cena total do universo. E vai para uma dimensão chamada Lago de Fogo. E ali vai ser preso eternamente lá nessa dimensão e nunca mais sai de lá. Ele e todos os seus súditos. Os condenados, os humanos condenados, os anjos caídos, os demônios. Eles serão lançados tudo para dentro do Lago de Fogo. E aquelas portas serão cerradas para sempre. Esse é o dano da segunda morte. Então esses são os que realmente não quiseram Deus. Não quiseram.
E Deus oportunizou essas pessoas. Porque Deus não julga uma pessoa, não condena uma pessoa sem dar a oportunidade de salvação para ela. Então, isso é uma das dúvidas, né, também que surgiram aqui por parte de telespectadores, né? Por que Deus cria o homem, depois mata o homem, não é? Será que ele não sabia que ia ser assim? Eu creio que sim, mas ele oportuniza ainda, não é? Que as pessoas se arrependam. Não é? Agora, toda essa confusão, para a gente entender, tudo está ligado ao livre-arbítrio concedido por Deus quando criou o homem. Então, será que Deus deixou o homem pecar? Não, ele avisou para não pecar. Sim, sim, é isso, né? Porque Deus, isso é outra pergunta também, né? Por que Deus deixa o homem pecar e depois, lá no Velho Testamento, ele manda matar o homem, não é? Então, é por causa disso, né? Ele deixa porque tem uma palavra que diz, né? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Né? Então, se a pessoa pensar nisso, as pessoas, Deus não condena enquanto ela não teve uma oportunidade, né, de escolha. Que Deus revelou uma lei que já explica um pouco mais sobre isso no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4. Ele diz assim, que o homem que ele criou tem alma, e toda alma que pecar, esta morrerá. Isso quer dizer, lago de fogo, condenação eterna, dano da segunda morte. Esse é o juízo de Deus. E todos nós pecamos, as nossas almas pecaram, através do pecado do primeiro casal. E por isso que a gente tem que ver que quando Deus olha para um homem, ele olha para um homem coletivo também. Ele tem a nossa tratamento unipessoal a nível de edificação, mas a nível de reino, ele olha coletivamente a todos nós. Ou seja, o mundo como um todo. Como um todo. Então é muito difícil com a nossa mente pequena a gente alcançar uma compreensão, um entendimento, porque não tem muita lógica nessas coisas, sabe? Não é do nosso trato cotidiano, do comum, natural, são coisas bem elevadas, que a nossa mente humana precisa, assim, muito tempo de convivência com o Espírito Santo e ter experiências com Deus para conseguir compreender muitas coisas. E só se aprende realmente com as experiências, com a prática, né? Colocando em prática essas coisas, porque senão é difícil. Só na teoria ficar achando, quem sabe, talvez talvez não é, mas quando tu tens a prática, não tem mais, né, como se questionar, não há dúvida mais, não é? Então, essa demora do Satanás ser lançado na condenação eterna, não é por causa que Deus não queira, é por causa do próprio homem que errou. Sim, e eu creio que o homem, né, no momento que errou, que caiu, que se separou de Deus, que foi lançado também na terra, não é? Ele nasce em pecado e nasce cego, não é? Em relação ao mundo espiritual. Nasce completamente cego. E até abrir os olhos, né, se não há quem ensine, né? E aí tem como ensinar se não conhece, como conhecer, né, se não é ensinado, né? E assim. Aí você observa todas as instituições divinas que foram criadas, que é a igreja, para ajudar o homem a abrir os olhos, para enxergar Deus e o mundo espiritual, estão falhando porque não estão cumprindo com as determinações do Senhor. Estão envolvidas com finanças, impérios, construções, tantas coisas que não envolvem a edificação das pessoas. Então as pessoas entram para a igreja, obtêm a salvação, mas continuam cegas. Sim. E os que têm conhecimento, que praticam essas coisas, né? Então, enxergaram e continuam fazendo aquilo que sabem que está errado,
né? Aí realmente fica difícil, né, de perdoar. Deus não pode ser conivente, né, com o erro. Então, não há solução se não houver arrependimento, né? Toda a ação de Satanás no mundo depende só do livre-arbítrio do homem. Se o homem, decisão. Se o homem fechar a porta para ele, não seguir os conselhos e as persuasões e os enganos que ele produz no coração do homem, ele está liquidado já. Mas isso teria que ser de forma coletiva, né? A questão de olhar para dentro de nós e analisar nossos pensamentos, sentimentos e ações, né? Eu creio que se o Espírito Santo habita dentro de nós e nós olharmos para dentro de nós, nós veremos, né? Temos essa capacidade. Bem, pastor, vamos fazer um breve intervalo, porque depois tem outra pergunta aí também para o pastor. Já voltamos. Estamos de volta e conversando agora com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Nós já falamos aqui, pastor, muitas vezes sobre ansiedade, depressão, rejeição e tantos outros sentimentos, né? E as pessoas mesmo buscando Deus em função talvez daquela dificuldade de atingir essa visão espiritual, ou, né, de ainda estar crescendo lentamente nisso e ainda passando muitas vezes por esses conflitos, né, buscam, como também já falamos em um programa, as questões pessoais, assim, de os tratamentos humanos, médicos, né? E tem uma telespectadora que pergunta, né, por ter já esse conhecimento, ela pergunta se fazer terapia, né, psicoterapia, né, ofende a Deus? Eu não creio que ofenda a Deus, não. Explícita, assim, claramente eu posso dizer que não. Mas não é o caminho que ela necessita, isso eu posso dizer, segundo o que eu conheço da Escritura. Mas é uma opção e um direito que a pessoa tem de procurar auxílio natural também para essa área psicológica. E muitos são ajudados até. Vejo isso. Melhoram, conseguem travar o processo, conseguem até retroceder um pouco o processo, mas não tem uma solução definitiva, é isso que eu quero falar. Sim, a cura, né? Existe um auxílio, porque realmente a cura mesmo, né, é bastante difícil. E, né, se falando em psicólogos, né, que auxiliam, ajudam, né, nessa caminhada, também os psiquiatras que prescrevem medicações que também auxiliam, né, mas que não se tem a cura, né? E nós falamos num programa anterior aí, né, sobre a cura, né, a cura da nossa alma, das nossas emoções, a cura interior. E eu penso, meu pensamento a respeito disso, né, vou dar uma opinião aqui, é que está escrito lá, né, que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Então, né, que é a menor semente, né, que existe. Então, Deus diz que a nossa fé é muito pequena, então nós precisamos dessas ajudas, não é? Porque essa fé, ela vai crescendo, mas também o senhor comentou, né, que é um processo lento e muitas pessoas precisam realmente de uma ajuda, né, de outras pessoas capacitadas para isso, né, que vão enfrentando junto nessa caminhada, né, enquanto a fé ainda está em processo, não é? Veja bem, a restauração perfeita de todo o patrimônio psicológico de uma pessoa só acontece se ela se associar a Deus. Isso no meu entendimento, de 32 anos aqui, porque eu fiz terapia espiritual durante 17, 18 anos.
Então eu lidei com depressivos, com esquizofrênico, com síndrome do pânico, experiências muitas e muitas, e as pessoas obtiveram vitória e ficaram livres para sempre desses problemas. Sim, de drogadição, inclusive. Também, né? tudo. Então, a experiência, né, porque eu apostei e testei, eu digo, olha, eu até funcionou comigo, Deus me libertou de tantas coisas, eu creio que vai libertar essas pessoas, né? Pessoas que tentaram suicídio muitas vezes, ficaram ali 5, 6 meses numa terapia espiritual, ficaram libertas e entraram para a igreja, e hoje são pessoas que ajudam muito a outras pessoas. Sim, sim. Né? Então, essas receberam a cura. Né? Receberam a cura. Agora, essa cura precisa ser mantida, tem que fazer manutenção dela. Né? Assim como o tratamento psicológico natural também. Né? A pessoa precisa fazer algumas coisas para manter aquele nível de libertação que ele conseguiu. Verdade. Né? Agora, Deus realmente glorifica a alma da pessoa, é diferente. Sim. Né? É uma questão da alma como um todo, né? Que é a mente, a vontade e as emoções, né? Que compõem a nossa alma. Mas cada vez mais, pastor, e eu lembro também de já termos falado em outros programas mais antigos, né? A questão da ciência com a espiritualidade, né? Vários profissionais de áreas diferentes da medicina têm falado sobre isso. Uhum. Psiquiatras, cardiologistas, oncologistas, né? Já se tem estudos comprovando e se tem falado isso em congresso, da importância, né, da espiritualidade nessas curas. Né? Então, às vezes as pessoas não discernem bem a questão de Cristo, mas sabem que existe uma ação espiritual que pode curar. Né? Já se admite isso, e isso faz parte como uma das, digamos assim, cadeiras ou palestras, né, que se tem em congressos, enfim, conversando com profissionais. Essa abertura da ciência para o fator fé espiritual é uma comprovação, né, de que a ciência chegou num nível realmente elevado, né, e que viu que tudo que é natural e tudo que é técnico tem limites. Mas estamos descobrindo que o conselho espiritual de Deus é ilimitado para receber as bênçãos e a libertação. Então já estão admitindo isso. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que há 20 anos atrás era totalmente velado, isso aí, né? Sim. Não. Uma coisa é a fé, outra coisa é a técnica. Sim, e mesmo assim estamos bem atrasados, né? E eu comento isso porque no final de semana passado eu estive em um simpósio, né? E houve uma palestra sobre neurociência, né? E tudo que foi dito ali eu ficava só pensando, mas tudo isso Deus já falou, né? Então eu vejo que o homem chegou com bastante atraso e dificuldade e faz isso, hoje fala isso, né, como uma descoberta, né, uma grande descoberta que ainda terá que avançar bastante, mas que, né, são descobertas que estão se encaminhando para possíveis conclusões ou certificações, enfim, né? Mas tudo que foi dito, e olha que eu não tenho tanto conhecimento assim da Bíblia, né, de tantos anos como o senhor, mas tudo que foi dito, eu achava o paralelo na Bíblia que foi escrito, né, há milhares de anos atrás, né? Exatamente, só que dito em outras palavras, mas exatamente o mesmo significado. Né? Então, o homem realmente custa atingir esse entendimento. É tudo muito lento na mente humana, não é? Porque a natureza pecaminosa que habita em nós, ela é resistente a tudo que vem de Deus. É normal. Seria anormal se uma pessoa do mundo aceitasse tudo de vez de cara. Não, a gente custa obedecer. Todos nós.
vamos Se assim. desvia um pouquinho, já é taxado de louco aí, né? Mas está lá escrito, né, que isso é loucura, né, aos olhos dos homens, né? Mas aos olhos de Deus, né, isso é algo maravilhoso. Eu tenho ouvido assim muitos testemunhos de médicos de milagres na função deles. Sim. Ultimamente tenho ouvido assim, isso tem me edificado bastante, me alegrado muito. Verdade. E até me renovo na fé quando eu vejo aqueles testemunhos de milagres que Deus está fazendo em cirurgias, por exemplo, que eles relatam. Agora eu estou tratando assim, muitos médicos estão se convertendo assim a Cristo, né? Então a gente tem a oportunidade de contatá-los. Olha, eu fico muito feliz também, porque também ouvi, né, alguns, e não são médicos, digamos, que tenham, não vou dizer pouco conhecimento, mas não são médicos que fizeram, digamos, uma faculdade normal, digamos assim, são médicos que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, um conhecimento assim enorme de toda a ciência e de toda a medicina, e isso realmente assim é espantoso, né, quando a gente vê essas pessoas que não são pessoas ignorantes, são profissionais, né, e profissionais com muito conhecimento falando dessas experiências que não tem como explicar mesmo com vários cursos de pós-graduação, enfim, né? Então isso realmente nos gratifica, nos dá um alento, né? Nos faz perseverar e buscar descobrir cada vez mais quem é esse ser, quem é Deus, quem é o Criador, como ele age, como ele pensa, né? É difícil porque ele próprio diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então compreender essa coisa tão elevada realmente requer muita busca. Na verdade, assim, a cura interior da alma de uma pessoa, ela é bem simples da gente entender. Isso eu descubro depois de 20 anos estudando, né? Aí vê como era simples. E, assim, eu tentando resumir agora, Deus só precisa ocupar o lugar que Ele criou. Sim. Por que Deus colocou uma alma dentro do homem? Para ele ser o conteúdo dessa alma. Mente, vontade e emoções tem que ser Cristo, o Espírito. Por que Deus botou um Espírito no homem? Ali vai ser a casa do Espírito de Deus, ali vai ser a morada de Deus, que vai governar a alma do homem. Ele está curado. Não fosse a ventania que veio aí através, né, de Satanás, não estaria tudo cheio de sujeirinhas e contaminados, né, que precisam ser muito lavados, né? A tal da lavagem, né, cerebral que o pessoal fala, e eu sempre digo, lavar é bom, tira muita sujeira, limpa, a gente enxerga melhor, não é? Mas bem, pastor, novamente, né, nosso programa chega ao final, passa sempre tão rápido, né? E nós, o que nos alegra é que, né, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana novamente, conversando, discutindo essas questões e buscando um pouquinho mais de crescimento, né, de entendimento do nosso Criador, para que a gente viva melhor. Então, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu agradeço aí a oportunidade, a paciência de todos vocês e que Deus esteja abençoando ricamente aí e todos tenham uma boa noite.